Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, como preferirem aí. Vamos retomar aí as nossas aulas online, né? Hoje começando mais um período importante da história, que é o século XVIII, né? Vamos ver importantes avanços aí, sobretudo no estudo da história natural. Vou iniciar aqui o compartilhamento de tela, só um minutinho. Hum, Muito bem. Então, estamos aí agora assistindo o. Pensar. Estamos aí assistindo ao período, ao século XVIII, que é conhecido como período clássico ou das explorações, e também chamado de os naturalistas a serviço de Deus, né? Deixa eu fazer só mais uma organização aqui. Beleza. Então, a gente está falando de um período bastante importante da. Deixa eu ver aqui, peraí. Para a história da ciência, né, que é um período de importantes acúmulo de conhecimento, né? Vem aí como consequência do Renascimento, que nós vimos na aula passada, que é uma nova perspectiva de produção científica, né? E uma liberdade para se discutir, sobretudo, as questões vinculadas à natureza, né? Então, vamos ver por que é considerado o período das explorações e tem esse nome, os naturalistas a serviço de Deus, né? Bem, bom, o século XVIII ele se inicia, perdão, com um importante duelo sobre a questão da abiogênese, né? A abiogênese tinha sido sofrido lá um ataque, vamos dizer assim, com o Francisco Redi, mas nós vimos que o próprio Leeuwenhoek, ao final do século XVII, com os seus achados de micro-organismos, acabaram por fortalecer novamente a ideia da abiogênese, né? E esse foi um grande tema, então, continuou sendo discutido ao longo do século XVIII, e só no século XIX começa a ser abalado de vez. Nós temos duas figuras que são expoentes que participaram diretamente desse debate, né? Um sujeito chamado Spallanzani e o outro Needham. O primeiro aí, o Needham, em 1745, ele já se usava o método científico, ele então usou ou tentou usar o método científico para defender as ideias de abiogênese. E ele propôs um experimento muito parecido com o que o Redd fez, né? Lembra que os experimentos do Redd foram muito criticados por ele ter vedado o frasco e por isso provavelmente não teria surgido vida naquela sopa de nutrientes, né? Então o Nida fez o seguinte: ele pegou um frasco fechado ou aparentemente fechado, hermeticamente fechado, contendo suco de carne previamente aquecido, mergulhado por vários minutos em cinza quentes, e ele percebeu que mesmo assim, mesmo fechado e aquecido, depois de um certo tempo, aparecia uma concentração microbiana, né? Esse estudo do NIDA foi considerado importantíssimo para provar que a biogênese ocorre, ou seja, que haveria transmutação da matéria orgânica em decomposição para
a matéria viva. No entanto, algumas pessoas questionaram esse estudo, né? E o questionamento mais contundente foi feito aí pelo Needham, né? Lázaro, eh, perdão, pelo Spallanzani, né? O Lázaro Spallanzani. Ele, então, é considerado a segunda tentativa de acabar com a biogênese, porque a primeira foi do Red, que nós vimos aí nas aulas anteriores. O Spallanzani acreditava que o Needham tinha errado, não tinha esterilizado corretamente os frascos e nem vedado corretamente. Então, ele refez esse experimento, só que com mais cuidado. Ele esterilizou os frascos utilizados, né, submetendo-os a altas temperaturas por várias vezes, com caldo de carne, manteve fechado adequadamente e teve um resultado diferente do NIDA, né? O Spallanzani não encontrou nenhum tipo de micro-organismo. Novamente, o debate estava estabelecido, né? Nós temos aí à esquerda o estudo do Needham, né? Mostrando que desculpa, cresceram bactérias mesmo depois de aquecido e fechado o frasco, e o Spallanzani fez um experimento mais cuidadoso, né? Onde ele percebeu que apenas quando ele deixava o frasco aberto é que os micro-organismos apareciam, né? Ah, bom, a grande questão que está por trás disso, e foi difícil romper a, a ideia da biogênese, por quê? Porque se acreditava que para ocorrer a biogênese era preciso agir sobre a matéria orgânica, o que era conhecido como princípio ativo ou força vegetativa. Então, num frasco fechado, isso não aconteceria. Por isso, o Spallanzani não teria encontrado formas de vida no experimento em que ele manteve o frasco fechado e apenas o frasco aberto. No caso do NIDA, né, como o frasco ficou aberto antes dele fechar, imaginou-se que isso poderia ter ocorrido. De qualquer forma, pessoal, é um debate que se manteve ao longo de séculos, né? E foi difícil de ser rompido, embora a gente saiba que hoje é algo pouco possível de ocorrer, ou não ocorre na natureza, né? Mas o século XVIII ele marca o início de uma nova era, principalmente um grande período das grandes explorações, né? Nós já vimos que já havia, né, sido descoberto, entre aspas, aí, o continente americano. Na verdade, o termo correto teria sido ocupado, invadido o território americano, né? Mas foi ao longo dos séculos XVIII e XIX que as grandes expedições vão ocorrer, né? Até o século XIX, os europeus, os naturalistas europeus, recebiam muito material, com alguma exceção, recebiam muito material trazido por mercadores, traficantes de escravos, comerciantes. Mas a partir, mas a partir do século XVIII e do século XIX, os próprios naturalistas se jogaram às expedições para tentar conhecer e descrever a natureza do chamado Novo Mundo, né? Que é, na verdade, a região neotropical. Então, para os exploradores do século XVIII e XIX, o objetivo não era apenas colecionar e descrever espécies, mas também entender as interações dos organismos dentro dos seus ambientes. Por isso que era importante estar nos locais onde esses animais e plantas ocorrem, vivos, para entender essas interações entre eles. É claro que isso vai dar uma forte contribuição às ideias evolucionistas, e a gente vai ver que é aqui no século XVIII que começam a aparecer as primeiras ideias
sobre transformação, e o que a gente vai chamar de evolução logo depois, né. Muito bem. O século XVIII também é marcado por uma grande figura que deu contribuições fundamentais à história natural. Vocês certamente já ouviram falar dele, né, o Linneu, deve ter estudado ele muito aí no ensino médio até então, e vão ver ele em várias passagens da biologia, né. Linneu é considerado o pai da taxonomia porque se dedicou ao estudo da taxonomia, né. Ele ele era um criacionista, né, é importante dizer isso, mas ele não acreditava na forma literal como a Bíblia descrevia o surgimento das espécies, né. Ele defendia, por exemplo, que Deus teria criado apenas um casal ou um só indivíduo hermafrodita de cada espécie, e a partir disso as coisas teriam se desenvolvido, né. Ele ficou tão famoso na história da classificação biológica que era comum ouvirmos essa frase, né? Deus cria, Linneu classifica. Então, mostrando que ele era um criacionista, de fato, mas ele se dedicou a classificar as espécies ou a elaborar um método de classificação que pudesse ser amplamente utilizado pela ciência, né? A gente já tinha métodos de classificação mais rudimentares desde a Grécia Antiga, vocês devem lembrar disso. Linneu, então, ele é conhecido por ter estabelecido a nomenclatura taxonômica formal, ou seja, é a que nós usamos até hoje, né? E essa nomenclatura taxonômica formal está fundamentada na lógica aristotélica, na lógica de Aristóteles, portanto, com bases fixistas, ou seja, não admitindo o processo evolutivo. Ele, ao longo de quase 23 anos, aproximadamente 23 anos, ele publicou uma série de edições de um mesmo livro, o livro chamado Sistema Naturae. E só na 10ª edição é que ele formalizou o sistema de classificação que é usado até hoje, sobretudo pelo Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, e é considerada essa 10ª edição, publicada em 1758, como a primeira publicação válida para fins de prioridade. O que significa isso? Significa que todos os nomes de espécie que nós usamos hoje, eles foram formalmente reconhecidos só a partir de 1758. Então, 1758 é o ano zero da taxonomia. Vocês nunca vão ler uma espécie descrita antes de 1758, embora espécies já tenham sido descritas antes de 1758, mas 1758 é considerado o ano zero, o marco zero da história da taxonomia moderna. Muito bem. Então, ao longo dessas 10 edições, o que ele fez foi elaborar esse sistema de classificação. Considerava apenas a existência de 3 reinos na natureza, né, o mineral, o vegetal e o animal, e ele propôs a criação de 5 categorias taxonômicas. Hoje, só para lembrar, nós usamos 7, mas 5 foram propostas pelo Linneu: espécie, gênero, ordem, classe e reino. E ele tinha uma, um conceito de espécie muito similar ao de Aristóteles, né? Era um conjunto de indivíduos que corresponde a cópias imperfeitas do mesmo tipo ideal que existiria em um universo ideal atemporal. Quer dizer, é o conceito de Platão, que Aristóteles acabou se fixando nele também e acabou se permanecendo nos trabalhos de Linneu. Mas Linneu é reconhecido, sobretudo, pela criação do chamado sistema binominal de nomenclatura biológica. Esse sistema binominal foi fundamental para o avanço do estudo taxonômico. Por quê?
Porque um dos desafios que os naturalistas tinham era como dar nome às espécies. Um nome que pudesse ser universalmente usado, né? Um nome que pudesse ser, não trazer confusões com diferentes línguas, né? E a primeira tentativa de se fazer isso foi dar os chamados nomes descritivos às espécies. Porque, lembra, o conceito que até se tinha, o conceito morfológico, essencialista, ele defende a ideia de que o que difere uma espécie da outra são algumas características que só estão naquela espécie. E essas características que só estão naquela espécie são chamadas de essência. Então, o que se pensou? A ideia não era ruim, né? Se eu tenho um grupo de características para cada espécie, que é chamada, que forma a essência dela, se eu descrevo essa essência, isso pode ser o próprio nome, e isso não vai se repetir, porque a essência de uma espécie é só dela, não é compartilhada. Mas isso gerava nomes muito grandes, né? Se você olhar aí, por exemplo, a abelha, o nome científico da abelha era Apis pubensis, Thoracis subgrisio, abdomine fuscus, pedibus posticis, glabris untrique marginis ciliatis. Isso significa mais ou menos o seguinte: abelha pilosa, com a parte inferior do tórax cinzento, abdômen listrado, pés posteriores ciliados em ambos os lados. Basicamente é isso. Então, é uma descrição que aparentemente só se daria para a abelha. No entanto, esse modelo de descrição causa alguns desafios, né? Como, por exemplo, depois, na época de Linneu, se pensava existir em torno de 5.000 espécies, depois descobrimos muito mais. Nós temos também a questão do dimorfismo sexual entre as espécies, do resultado da adaptação convergente, que espécies diferentes ficam muito parecidas morfologicamente. Então, além do próprio nome ser grande e difícil de ser colocado, haviam problemas ecológicos e biológicos para a aplicação desses nomes. Linneu, então, ao longo das edições do Sistema Nature, vai propor lá na 10ª edição o chamado sistema binominal de nomenclatura, que é o que nós usamos até hoje. Esse sistema binominal foi uma ideia brilhante, né? Porque ele mostra, lá na 10ª edição do livro Sistema Nature, primeiro, que todo nome científico deve ser escrito em latim. O latim foi escolhido por ser uma língua que já era utilizada pelos cientistas na época, né? Então, essa é uma informação importante. O latim era como se o inglês é hoje, né? Muito utilizado na ciência. Então, daí surgem nomes como Homo sapiens, que é o nome da nossa espécie, que significa basicamente homem que sabe, né? Uma referência à nossa capacidade intelectual. Mas o nome da espécie, então, passa a ser construído da seguinte forma: toda espécie, todo nome de espécie é formado por uma designação binominal, ou seja, duas palavras, o nome sempre vai ser um nome composto por duas palavras. Então, por exemplo, essa espécie aí, que a gente está vendo na foto, é Riquimondena cardinalis, sendo que a primeira palavra representa o gênero e a segunda palavra representa o nome específico. Existem outras. Bom, aqui só para chamar atenção para um erro que é muito comum, inclusive entre professores, né? Tem muita gente que fala assim, ó, a primeira palavra é o gênero, a segunda palavra é a espécie. Não, está errado. A primeira palavra é o gênero, a segunda palavra é o nome específico e a espécie é a união desses dois nomes, né? Então, isso é muito importante a gente ter em mente, né?
A segunda palavra é um nome específico, senão isso vai induzir a gente a muitos erros, né. De qualquer forma, o Linneu teve essa sacada, né, de maneira que esse nome é usado apenas para uma espécie e é universal, ou seja, apenas uma espécie pode ter aquela combinação de nomes, e esse nome vai ser o mesmo em qualquer lugar do mundo onde essa espécie ocorra ou onde queira se tratar dela, né. Então, facilitou muito e é o sistema, como eu falei, que usamos até hoje. Tem algumas outras questões, né, aqui não é uma aula de taxonomia, vocês certamente vão ver isso, mas algumas regras importantes, né, a inicial, do gênero tem que ser escrito em letras maiúsculas, todo demais em letras minúsculas, daí por diante. Bom, esse é um avanço muito importante para o estudo da taxonomia moderna. Mas Linneu, ele tinha algumas ideias, eh, conflitantes com relação ao que propunha a Bíblia, né. Linneu, por exemplo, ele não acreditava muito na ideia da Arca de Noé. Então ele imaginava, ainda como criacionista, que Deus sim teria criado as espécies, mas teria feito isso, no Monte Ararat, né, que era considerado o centro de origem e dispersão das espécies, mas por conta da Arca de Noé. Só que Linneu argumentava, né, que se as espécies são obras divinas perfeitamente adaptadas aos seus ecossistemas, por que que Deus iria destruí-las em um dilúvio, né? Para Linneu não fazia sentido. Então Linneu não acreditava na ideia do dilúvio, ah, e achava que o centro de origem e dispersão era o Monte Ararat, né. Então, na verdade, ele une 2 mitos bíblicos num só, né, o Monte Ararat e o Jardim do Éden. Muito bem. Mas a dispersão a partir do Monte Ararat traz alguns desafios importantes ao entendimento. É fundamental a gente lembrar que nesse período já se estava estudando bastante a relação das espécies com o seu ambiente. Então, fica cada vez mais claro que as espécies não são entidades isoladas do seu ambiente, elas estão intimamente ligadas ao seu ambiente. Então, como explicar que algumas espécies surgiram no Monte Ararat, um ambiente frio, de altitude, e migraram para áreas desérticas, para florestas, passando inclusive por áreas de ambientes muito diferentes, né. Esse era um grande desafio que Linneu, tinha que tentar responder. E ele tenta responder isso com o famoso discurso, conhecido como Discurso sobre o Aumento da Terra Habitável, em 1744, em que ele faz esse discurso no momento de formatura dos seus estudantes, né. E nesse discurso ele defende, 3 aspectos que corroborariam com a sua teoria. Primeiro, havia uma distribuição altitudinal das plantas no Ararat, que tinha sido estudada por um outro naturalista conhecido como Tournefort. Então, o que que é essa distribuição altitudinal? É uma regra hoje, inclusive, né? Nós sabemos que as plantas vão se modificando com a altitude, né? Na- É, é um gradiente de riqueza, né? Quanto mais alto, menos espécies, e as espécies também de menor porte, né? Então, isso é bem conhecido. Nós tínhamos lá no Monte Ararat, no alto, poucas espécies de pequeno porte. À medida que a gente vai descendo, essas espécies vão aumentando, né? Uma ideia de transformação das espécies, por influência do meio. Como eu disse, já se conhecia essa interdependência dos seres vivos e com o ambiente, né, que era estudado pela fisicoteologia,
ou pela economia da natureza. E havia um outro fator importante, só voltando aqui, a fisicoteologia e a economia da natureza estudaram, por exemplo, ou permitiram os estudos das primeiras cadeias alimentares. Um outro aspecto importante era o aumento das costas da Suécia, ou seja, o mar estava recuando no país sueco, né? Aumentando a área de terra, mostrando que era possível ampliar a área de distribuição das espécies. Linneu, como eu disse, explicou em seu discurso em 1744 como essa dispersão poderia ocorrer com plantas, né, como as plantas poderiam ter se dispersado, porém, é mais difícil explicar isso para animais. Né? Por exemplo, como o urso polar, que é adaptado ao gelo, poderia descer do Monte Ararat, e como animais se dispersariam para rios e lagos. São dúvidas que Linneu não sabia responder. E ele, então, como sábio professor, né, ele passa esse desafio aos seus alunos. No final do seu discurso, ele diz: Vós, ouvintes, a quem o Pai das coisas concedeu talentos tão felizes, vós que possuis uma ciência mais perfeita e que vedes de modo agudo o que as leis da demonstração autêntica exigem, estudai, estudai com grande cuidado. E isso seria uma maneira dos estudantes tentarem encontrar essa resposta. Mesmo sendo criacionista, mesmo sendo fixista, ao criar um sistema de classificação biológica, e mais importante que isso, ao incluir o homem dentro do mesmo grupo de outros primatas, então é com Linneu que os homens começam a ser chamados de primatas, Linneu ainda mantém as suas ideias criacionistas, mas abre luz, joga luz a um sistema de classificação que não isola o homem das demais espécies, né? Que trata o homem como um animal possível de ser incluído na classificação biológica, né? Linneu, então, foi o grande um dos grandes expoentes desse período, mas suas ideias acabaram sendo muito confrontadas por um outro grande naturalista, agora francês, chamado Conde de Buffon, Georges-Louis Leclerc de Buffon, que teve ideias inovadoras para a época. Bom, pessoal, por hoje é isso aí. No nosso próximo encontro, vamos falar então da vida, história e obra de Conde de Buffon. Beleza? Obrigado aí mais uma vez. Bons estudos para vocês.